Ora viva, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar dos desafios dos seguros em Angola. Uma atividade que registrou no ano passado um crescimento de 23% com o volume de prémios na ordem dos 223,7 mil milhões de kwanzas. Ainda assim, a taxa de penetração do seguro continua abaixo dos 1% do produto interno bruto ao nível da SADC. A África do Sul, Namíbia, Ilhas Maurícias, Lesoto e Zimbábue lideram o top 5. A fraca contribuição do setor dos seguros para o PIB é largamente justificada com a fraca cultura de pagamento do seguro. É disso que nós vamos falar hoje. Boa noite e mais uma vez bem-vindo a todos. Silvano Adriano é o diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. Bem-vindo a esta edição do Direto ao Ponto. Muito se tem falado sobre o contributo dos seguros no PIB, sendo que muitas das respostas apontam para a fraca cultura do pagamento do seguro, o que não tem invalidado os lucros que as seguradoras têm tido ao longo dos anos. O que eu lhe pergunto é até que ponto é que esta justificação é sustentável? Muito obrigado. Faz sentido apontarmos como problema a fraca cultura do pagamento de seguros, mas as empresas que estão no setor têm registrado lucro? Muito obrigado, Curso. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, essa pergunta que faz ao abrirmos o programa é a razão de ser do nosso tema hoje sobre os desafios do mercado de seguros em Angola. Na verdade, a taxa de penetração dos seguros em Angola ainda é inferior a 1%. Isso significa que existem vários desafios a enfrentar, porque há muita matéria segurável, há muita coisa, significa que os investidores estão chamados ainda a vir para cá. A indústria está chamada a inovar, a indústria está chamada a cada vez mais descobrir novos produtos, novas matérias seguráveis, ou seja, novos tipos de seguros, e se espalhar pelo território todo, porque, na verdade, o PIB representa o conjunto de bens e serviços que a economia produz ao longo de um determinado ano. Com essa noção, podemos perceber que aqueles fatores que fazem a composição do PIB, nele existem muitos que estão fora dos seguros, estão sem seguro. E, portanto... É exatamente o que eu queria dizer agora. Estão sem seguro, e temos aqui uma amostra dos 3 últimos anos, em que temos... Em 2018 tínhamos 23, 2019 terminamos o ano com apenas... tínhamos 28 em 2018, sim. Em 2020 terminamos o ano com 23 seguradoras. É um número, digamos que, considerável de seguradoras para continuarmos a ter essa justificação de que não há cultura, as pessoas não pagam, né? Quando não havendo cultura pressupõe o não pagamento, mas há um número de entidades, de empresas a desenvolver este negócio, só o fazem porque percebem que é rentável. Curso, na verdade, a atividade seguradora é de muitos desafios. Se olharmos aqui, e o ano 2020 teve particularidades que todos nós sabemos. A começar pela Covid, a crise financeira internacional, o preço do petróleo e tudo o resto que por arrasto sofreu. À exceção da Covid, todos os outros problemas já não são novos, já vem desde 2008. Entretanto, o setor cresceu, como muito bem disse na sua abertura. O setor cresceu em cerca de 23%. Houve uma faturação acima dos 223 mil milhões de kwanzas. Houve ramos que mais se destacaram. Aqui refiro-me particularmente ao ramo de acidentes e doenças, chamamos comumente de seguro de saúde. Houve um crescimento ao nível do ramo petroquímica. O ramo automóvel cresceu mais ligeiramente. Houve pouca circulação e provavelmente muita gente decidiu não movimentar os carros.
A par disso, as seguradoras ainda têm muito desafio porque muitas delas estão apenas concentradas em Luanda. Elas precisam de sair, precisam de explorar novos produtos e, inclusive, e mais em frente falaremos disso, um processo de fiscalização mais acérrimo no que diz respeito àquilo que são os seguros obrigatórios. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Deixa-me só perguntar. Nós terminamos o ano de 2020 com menos 5 seguradoras em relação a 2019. O que é que aconteceu? Foram processos normais de fiscalização, onde o regulador impôs o cumprimento da lei e, fruto disso, algumas, por não reunirem os requisitos mínimos de se manterem no setor financeiro, em particular nos seguros, o regulador teve que aplicar a lei. Isso é um fenómeno que é recente, é praticamente uma novidade a nível do setor dos seguros. O que é que mudou? Que problemas é que estas seguradoras que deixaram de existir apresentaram em neste período de 2019 Sim. para 2020 que não apresentaram de 2019 para trás? O regulador... A mudança esteve no regulador, no caso ARSEG, ou nas seguradoras? Olha, o problema é nas seguradoras. Aquelas que foram excluídas... Mas o regulador já existia. Antes esses problemas não existiam? Já existia. Foi dando moratórias. Foi apelando. Foi, forçando as empresas para que fizessem o cumprimento da lei. Decorrido o período que se alongou... Antes fechava os olhos. Não diria fechava os olhos. É um novo conselho de administração que a dada altura achou que a lei tinha que ser cumprida, a lei tinha que ser imposta. Mudaram-se as pessoas e mudou-se a visão, a forma de olhar para o cumprimento das normas, é isso? Eu diria que em parte sim. Em parte sim. Ok. E mais em frente vamos falar sobre isso. Dizíamos também que nós tivemos em 2020 um crescimento na ordem dos 23% em relação a 2019. A que é que se deveu em concreto esse crescimento? E eu pergunto isso porque nós olhamos para os relatórios de grande parte das seguradoras e todas elas apontam para lucros. Num ano em que a maioria das empresas e das atividades tiveram uma contração. Olha, o resultado líquido... Porquê é que nos seguros a coisa foi diferente? Olha, o resultado líquido do mercado em termos globais... Até porque nós falamos foi acima de 21 mil milhões. Cultura do pagamento de seguros, não é? Pois, porque há muitos seguros que ainda provavelmente não são conhecidos, outros inclusive, mesmo tendo um bem, ou inclusive sabendo que pode fazer um seguro de vida, e repara que o seguro de vida tem ainda uma fraca penetração, ao contrário de outras geografias onde este seguro é mais expressivo. E mais em frente falaremos porque urge criar-se políticas que visam incentivar, encorajar para que as pessoas façam mais seguro de vida em vez dos seguros patrimoniais, como seria o normal, ou seja, dar-se mais valor à vida. No caso particular, nesse slide, vamos falar do número de resseguradoras. O que é isso? As resseguradoras são empresas, por assim dizer, que fazem o seguro das seguradoras. Nós, na atividade seguradora, temos dois critérios essenciais de dispersão do risco. As seguradoras não ficam com o risco todo sob a iminência de ir à falência. Então, têm que repartir o risco. Significa que os riscos segurados dos bens e ativos de vidas de pessoas que estão em Angola estão distribuídos pelo mundo fora. Nós cá em Angola, infelizmente, ainda não temos nenhuma resseguradora. E digo, infelizmente... Angola não faz parte ainda, dessa... Portanto, é um desafio. Faz parte do nosso tema, os desafios do mercado. Um dos desafios é que haja pelo menos uma resseguradora. Repare que, por exemplo, o Zimbábue tem 2 resseguradoras, a Zâmbia, nosso vizinho aqui próximo da SADC, tem 13 resseguradoras, para não falar, aqui no caso particular, do Botsuana, que tem 17. Até a Namíbia tem uma resseguradora, nós cá ainda não temos. A África do Sul tem 10. Tem 10. Portanto, é um desafio. É benéfico essa repartição do risco? É benéfico, sim senhor. As seguradoras devem repartir o risco. Não podem ficar com a batata quente, por assim dizer, toda ela na mão.
Ao tempo que O primeiro critério de ao tempo que dispersão. em Angola se pratica o seguro, por que é que até hoje nós não temos reasseguradoras? É um desafio para que os investidores criem uma reasseguradora. Fizeram-se estudos, é viável, é um negócio lucrativo e, portanto, quem quiser investir está chamado aqui a pelo menos criar uma reasseguradora. No caso particular, se for o primeiro, eu diria que será um competência privilégio das seguradoras fazerem dos criarem investidores. é o setor privado que tem É o que... setor privado que tem que se movimentar, criar empresa, reasseguradora no caso particular, porque o nosso mercado precisa. E muito. Ok. É um desafio. E o que é que está... não se consegue avançar para isso? Qual tem sido o papel da Arseg nesse sentido? Olha, isso depende dos critérios e da vontade dos investidores. Por isso que aqui constitui um desafio àqueles que queiram investir no setor a criação de uma reasseguradora nacional em Angola. Aqui temos os mediadores. No que diz respeito aos mediadores de pessoas singulares, em 2020 nós tínhamos 1.136. No que diz respeito aos agentes de seguro direto, aqui estamos a falar de empresas. Deste lado, pessoas singulares. Ao nível das empresas que são agentes de seguro direto, em 2020 nós tínhamos 26 empresas. Os corretores de seguro direto, em 2020 nós tínhamos 51. Os corretores de seguro direto e de resseguro, nós tínhamos 17. O que é que isso significa? Os mediadores e corretores são pessoas, quer sejam singulares, mediadores, os corretores, agentes, são pessoas coletivas, são empresas, que se dedicam a uma prestação de serviço que visa aproximar, quer seja as pessoas que queiram fazer seguro, como as seguradoras, ou seja, ele é um intermediário. Então, tem uma função muito importante e repara que, por exemplo, todos aqueles que queiram ter o seguro e a mediação como profissão, como atividade, estão chamados aqui a ter um emprego. Ou seja, eu posso contratar um seguro sem ter que ir diretamente sem precisar de te deslocar a uma seguradora. Exatamente. Contrato uma pessoa singular avalizada para isso. Exatamente, certificada pela Arseg. Ele te fará a avaliação do risco, fará toda a tramitação do processo e vai interagir diretamente com a seguradora, mesmo em casos, por exemplo, de descontos, em casos de coberturas. Esta pessoa, se for singular ou coletiva, é a pessoa mais certa para facilitar todo o trabalho. E aqui há uma particularidade. Quem o paga é a seguradora. E o seguro não fica mais caro a ti pelo facto de teres o feito por via de um mediador ou de um corretor. Estas entidades não estão diretamente ligadas às seguradoras? Estas entidades... Quando nós olhamos aqui para os mediadores de pessoas singulares, não são funcionários das seguradoras? Não são funcionários das seguradoras. Diria, entidades profissionais liberais. Exatamente. E cuja atividade é intermediar, vão atrás de matérias seguráveis, falam com os proprietários das matérias seguráveis, fazem a avaliação e, por sua vez, encaminham os processos da seguradora. Reparamos aqui que há um crescimento de pessoas a desenvolver esta atividade nos últimos 3 anos. Essa distribuição é nacional? Esta distribuição é nacional. No Quando Cubango existem mediadores? Nesse momento... No Mochico existem mediadores? Neste momento, ao nível dos mediadores individuais, estes estão espalhados pelo país afora. No que diz respeito, por exemplo, aos mediadores de pessoa coletiva, deste lado, cerca de 90% estão em Luanda. A seguir, a província com mais mediadores de pessoa coletiva é Benguela. Em terceiro está o Ambo e em quarto lugar o Kwanza Sul, segundo os últimos estudos feitos pela Arseg. Portanto, é um desafio para quem queira ingressar nessa atividade de mediação. Os estudantes universitários não conseguem pagar a propina, portanto, a mediação é um canal, sim, mas isso gera emprego. Carece de formação, não? Carece de formação. Não é só chegar bate a porta de uma seguradora e vender. Exato, bate seguro. a porta de uma seguradora, faz a formação, feita a formação, o processo é encaminhado ao Arseg para efeitos de certificação. Uma vez certificado pela Arseg,
então está habilitado a exercer essa atividade. Repare que, por exemplo, ao nível da ASEL, e aqui a ASEL é a Associação dos Supervisores de Seguros ao nível da lusofonia, Angola, em 2019, tinha 857. Brasil lidera a lista, com 101 mil. Brasil e A seguir Portugal, com 18 mil. Portanto, nós ainda estamos... O Macau está com 4.901. Exatamente. Nós ainda aqui temos um desafio muito grande. Se considerarmos que Portugal é 14 vezes menor que Angola, portanto, com 857, e isso fruto do recadastramento que a ARCEG vai fazendo ao nível dos mediadores, sobretudo pessoa coletiva e os individuais, é um desafio grande. É mais um desafio. É mais um desafio. Há um facto que é, no caso, o Brasil lidera quer nos agentes coletivos, como nos agentes singulares. Exatamente. Portanto, há muito mais pessoas. O Brasil está muito mais avançado. E repare que o Brasil é um mundo. O Brasil é muito grande. E que a atividade seguradora lá já é quase secular. Portanto, nós temos que caminhar por aí. Estes agentes são tão importantes porque ali onde não existem agências seguradoras, eles chegam. Até o Macau tem mais pessoas a título individual a desenvolver esta atividade do que nós. Exato. Portanto, há aqui um papel de literacia financeira, quer seja das seguradoras, quer seja da própria ARCEG, a fazer nesse sentido para que as pessoas percebam qual é o papel e a importância desta figura do mediador ou do corretor na indústria seguradora. Exatamente. Dr. Silvano, vamos só fazer agora aqui um intervalo, porque está o realizador a dizer-nos que é tempo de fazermos um intervalo. Vamos voltar com este tema na segunda parte deste Direto ao Ponto. Eu conto consigo aí deste lado. Uma vez mais, boa noite. Está a assistir ao Direto ao Ponto. Hoje estamos a falar dos desafios da atividade dos seguros em Angola. O meu convidado é o Dr. Silvano Adriano, ele que é o diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico da Agência de Regulação e Supervisão da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. Nós terminamos a primeira parte e fazemos uma breve caracterização de como andam os seguros no nosso país. A taxa da penetração continua a ser um assunto que não se cala, sendo que nós, ao contrário do que nós assistimos nos outros países, não conseguimos sequer colocarmos entre os 5 maiores mercados. Apesar de termos 39 tipos de seguros obrigatórios. Porquê? Ok, é também um desafio, na verdade. E repare que fizemos um estudo ao nível dos 7 maiores mercados de seguros na África, onde se destaca a África do Sul, em primeiro lugar, o Quênia, o Egito, a Nigéria, a Algéria, a Namíbia e, em último lugar, Angola. Repare que a taxa de penetração para nós ainda é um grande desafio. É um grande desafio porque significa, à semelhança do que disse anteriormente, existir muita matéria segurável. Ou seja, há muita coisa que precisa de seguro e provavelmente ou as pessoas que detêm a matéria segurável ainda não sabem ou não querem fazer. Mas repare, Cussi, que nenhuma economia do mundo se desenvolveu sem um seguro. As pessoas que queiram investir, as pessoas que querem ter um conforto, devem procurar o seguro. Porque sem isso, meu caro, correm variadíssimos riscos. E, inclusive, se for alguém que estiver na atividade econômica, surgindo um sinistro, pode comprometer toda a atividade e todos os planos inicialmente traçados. Daí que, ao nível dos 7 maiores mercados da África, nós ainda estamos muito abaixo. Exatamente. Nós e há aqui um desafio grande.
Nós estamos a falar de ao 7, nível. aqui temos 8. Angola não faz parte dessa lista, dos 7 maiores mercados. Pois, Angola é o 8º. Está fora dos 7. Repare que nós estamos em último lugar. Significa que se for entre os 8 maiores, ali é que nós estaremos integrados nessa escala. E mais, há um desafio aqui, já que fala da taxa de penetração. O ramo vida em Angola ainda nem sequer está acima de 3%. Ou seja, temos que fazer uma literacia muito grande, temos que fazer aqui, juntar sinergias com várias instituições e, sobretudo, com a autoridade tributária, e tem sido esse um desafio da própria ARCEG, no sentido de encontrarmos incentivos ou benefícios fiscais para os seguros de vida. E eu me explico porquê. Repare que se alguém que faça um seguro de vida cujo risco é morte, por exemplo, aos 20 anos, e essa pessoa venha a viver até os 60, significa que ao longo desse período todo, os 40 anos, esse dinheiro foi aplicado e investido na economia para variadíssimos fins. E, portanto, se olharmos para o efeito reprodutivo ou o efeito multiplicativo desse dinheiro para a economia num todo, é muito grande, ao invés de, por exemplo, nós tributarmos os seguros de vida como se de consumo se tratasse. Portanto, é um desafio elevarmos aqui a taxa de subscrição dos seguros de vida, porque hoje, praticamente, no que existe, as pessoas só fazem um seguro de vida quando vão à busca de um crédito. Isso tem que mudar. Não deixa de ser curioso que do total de 56 milhões de dólares que os 7 maiores mercados registaram, 42 foram conseguidos com os prémios de seguro do ramo vida. Exatamente. Repare que em economias mais desenvolvidas, digo, onde a cultura de seguros está muito mais avançada, onde as pessoas não fazem o seguro porque é obrigatório, mas porque sentem essa necessidade, o gráfico com o nosso está invertido. Se nós tivermos que explicar lá para casa a diferença do seguro vida e o seguro não vida. O seguro não vida é patrimonial ou de responsabilidade. O seguro de vida cobre o risco de morte, o risco de sobrevivência ou mesmo o risco de vida a vida. Ou seja, nós dizemos à seguradora... Imagina, e porque nós estamos a falar, e porque falou há pouco da necessidade de literacia, e isso é um problema que é real no nosso país, uma pessoa que nos esteja agora a ouvir e queira ir para uma seguradora e fazer um seguro do ramo vida. Qual é o produto? Ele chega lá, o que é que ele diz, que informação, como é que ele se explica para a seguradora? Ok. Para alguém que queira fazer seguro de vida, indo a uma seguradora, diz à partida que quer fazer o seguro de vida e terá que, diria, escolher o risco que quer subscrever. É um produto. Ou seja, é um produto. O seguro de vida é um produto. É um produto. Imaginemos o curso que hoje é chefe de família. Tem uma condição social estável. Tem filhos menores. O risco está sempre à espreita. Ou o risco de morte, ou o risco de invalidez, ou outra coisa que possa aparecer na vida. Então diz, olha, eu quero fazer um seguro de vida cujo risco é sobrevivência. O que é que isso significa? Significa que eu estarei a dizer que na eventualidade de eu vir a morrer, os meus filhos serão os beneficiários. É um exemplo. É um exemplo. Ou mesmo fazer um seguro de vida e dizer, eu quero um seguro de vida para que possa começar a obter os rendimentos depois dos 60 anos, por exemplo. E mais, repare que os seguros de vida em condições normais são mais rentáveis que os depósitos a prazo. Nós às vezes pensamos que a maneira de investir é só com os depósitos a prazo. Eu ao pagar pelo seguro de vida eu ganho dinheiro? Exatamente. Como? Tu participas dos rendimentos que aqueles valores vão gerar porque a seguradora, dos prêmios que recebe, por lei, ela deve retirar uma parte que se chama provisões. Ela deve aprovisionar. Esses valores devem ser necessariamente e legalmente aplicados na totalidade. O dinheiro não pode ficar parado. O dinheiro tem que ser aplicado. E o legislador estipula os critérios de diversificação e dispersão
de uma carteira de investimentos na atividade seguradora. Portanto, é rentável quer para quem compra o seguro como para a própria seguradora. Para a própria seguradora. Repare que, por exemplo, nós aqui ao nível dos bancos, às vezes falamos que os bancos obtiveram muitos rendimentos. Repare que os bancos são meros depositários. Em muitos dos casos, estes valores que estão nos bancos são fundos de pensões ou são das seguradoras. Só que como elas devem depositar numa entidade bancária, então às vezes dá a impressão que esse dinheiro é dos bancos, mas não. Por isso é que as seguradoras e as entidades gestoras de fundos de pensões são chamadas de investidoras institucionais. Ou seja, por vocação, elas são chamadas a investir. Exatamente. Verificamos que, por exemplo, não é só o seguro não é propriamente um custo. O seguro não é um custo, é um investimento. Porque repara alguém, hipoteticamente, que tenha um starlet, faça um seguro. Eventualmente, venha atropelar um chefe de família, por exemplo, mortalmente. Não tem que pedir desculpa. Ai não, por mais que venda o starlet, às vezes não vai conseguir suprir as despesas inerentes ao facto que causou. Por isso é que o legislador pensou e muito bem em criar alguns seguros obrigatórios, no caso particular do automóvel. Para quê? Para que o causador, ou seja, o lesado, não fique dependente da condição financeira do causador para que se repare o dano a ele causado. Então a seguradora intervém. O risco é transferido à seguradora. Alguém que tem um starlet bate num tubarão, por exemplo, pagou um seguro de 30 mil kwanzas e o tubarão perca total, por exemplo. Por mais que venda o starlet, não vai conseguir repor o tubarão. Então, se o risco for transferido à seguradora, há um capital ali que está assegurado. Estamos a falar de sinistralidade. No que diz respeito... em 2019 teve um resultado negativo de 34%. Aqui, se tivermos que falar da sinistralidade, repare, as seguradoras, e aqui, por isso é que a atividade seguradora tem particularidades. Enquanto noutros setores da economia funciona, por assim dizer, o toma lá da cá, nos seguros primeiro pagamos, a seguradora primeiro recebe e nos dá a garantia de segurança. Só na eventualidade de ocorrer o risco que foi subscrito é que a seguradora indemniza. E nesse caso particular, repare que em 2020 nós tivemos aqui maior sinistralidade no ramo de acidentes e doenças. E isso rondou a volta em média de 51% em 2020. Tivemos também aqui alguns casos particulares, como é o caso do Petroquímica, com 40%. E aqui de certeza que alguns poderão se lembrar de alguns incidentes que ocorreram. Não sei se valia a pena citar aqui os casos. Já agora, rapidamente. O incêndio da Samoia, por exemplo. Acho que está recordado. Sim. E outros que ocorreram. Tivemos 3 grandes sinistros no ramo petroquímica. No ramo transporte, por exemplo, rondou a sinistralidade à volta de 57%. Houve casos de... Aqui, os aviões da TAG tiveram alguns problemas. Penso que se lembra daquele caso do avião no Porto, que é puxado na placa. Exatamente. É apenas um exemplo para dizer que o comportamento de um pode influenciar toda a grelha ao nível da sinistralidade. Porque o seguro tem como Mas base... ainda assim é rentável a atividade. É rentável. É rentável. Por isso é que somos... Porque a atividade seguradora tem como base o mutualismo. Então, se todos os segurados forem disciplinados, é o mercado que ganha, é a economia que ganha. Daí que não é, depois de fazer um seguro, se tornar indisciplinado. Deixar de garantir segurança, o mínimo de segurança. Porque já tem um seguro. Não. Tem que ser cauteloso, tem que ser disciplinado. É o que nós vamos fazer agora. Vamos cumprir com o intervalo, que é para sermos rigorosos. Doutor Silvano, é só mais alguns minutos. Na terceira e última parte vamos trazer então aquilo que é o sumo deste Direto ao Ponto, que é sobre os desafios dos seguros em Angola. É mais um convite para não sair daí onde está. Até já.
Uma vez mais, boa noite. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Dr. Silvano Adriano, se nós tínhamos dúvidas sobre essa questão da penetração, este slide mostra-nos claramente a nossa posição. Só estamos à frente da Namíbia e da República Democrática do Congo. E a Tanzânia. E a Tanzânia, Só estamos exatamente. à frente A da Tanzânia e a República República Democrática do Congo. Significa que até a Namíbia nos ultrapassou, está com 10,44. Eu desafio... O Dr. Jardel, numa entrevista recente ao jornal Mercado, dizia que nós nos próximos anos teríamos que chegar até a 5% do produto interno bruto. É um desafio. Em que medida no qual devemos todos nós juntar sinergias para que isso aconteça. Em que medida é que a implementação dos seguros obrigatórios resolveria esse problema? Olha, ainda bem que toca no que diz respeito aos seguros obrigatórios. Porque este é que me parece ser o grande problema, não é? Não só. Porque, tal qual como dizia, que nós não vamos apenas fazer seguros porque ele é obrigatório. Devemos ter consciência de que ele é um bem e que nos faz falta, portanto, devemos tê-lo. Em Angola, no último estudo que foi feito pela ARCEG, nós encontramos 39 seguros obrigatórios. E dos 39 seguros obrigatórios, nós fizemos uma classificação. A classificação visa, no que diz respeito a seguros obrigatórios com regulamentação própria, existem seguros obrigatórios sem regulamentação própria, existem seguros obrigatórios com capital seguro e ou cobertura definida e seguros obrigatórios cuja eficácia está condicionada por regulamentação própria. O que é que isso significa? Estes são os números, portanto, 3 tipos de seguros obrigatórios com regulamentação própria, 19 estão sem regulamentação própria, 15 são seguros obrigatórios com capital seguro ou cobertura definida e 2 seguros obrigatórios cuja eficácia depende da regulamentação própria. O que é que eu vou-me explicar aqui. Nós aqui provavelmente teremos, assim de forma direta, o seguro automóvel. Aqui temos o seguro contra de responsabilidade civil automóvel, temos o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais e temos o seguro da aviação civil. Estes são chamados seguros obrigatórios com regulamentação própria, por assim dizer, pelo facto deles terem tudo o resto ao nível legal, ao nível técnico, estipulado em diploma próprio. E o diploma por si só já os diz que são seguros obrigatórios. Ou seja, e são os mais conhecidos. Dos 39, apenas 36... 39. Dos 39, sim, 36 não estão a ser aplicados. E tem legislação... Não diria não estão a ser aplicados. Eu vou-me explicar. Estes aqui são os mais conhecidos como obrigatórios. A aplicação é regular e efetiva. Ok. Relativamente a esses 19 seguros obrigatórios sem regulamentação própria, são departamentos ministeriais que os criaram, diversos, cientes de que o exercício de determinada atividade sob o qual a impende carece previamente de obter um seguro. Eu vou dar um exemplo. Pode só recuar. Exatamente, obrigado. É o caso, por exemplo, do seguro industrial. Existe um diploma em que, caso o senhor queira investir na atividade industrial, para efeitos de se licenciar nessa atividade, tem que apresentar um seguro. Mas o legislador não disse quais são as coberturas e o capital necessário. Um exemplo. Ao passo que, por exemplo, aqui seguros obrigatórios com capital seguro e ou cobertura definida, o legislador que criou esse seguro como fator necessário para efeitos do exercício de determinada atividade ou profissão, por assim dizer, já estipula qual é o capital seguro mínimo e estipula as coberturas. Vou lhe dar um exemplo. O seguro obrigatório para efeito de abertura e licenciamento de uma agência de viagem. Quem controla ou quem legislou essa matéria foi o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Olha, quer abrir uma agência de viagem, quer ser um agente de turismo, então tem que apresentar um seguro cujo capital já está definido, é o equivalente a 7.500.000 kwanzas, e as coberturas também já estão definidas.
Doutor Silvano, pelo que está a dizer, cai por terra a teoria da falta de cultura de seguro, portanto, ou a falta de condição financeira para pagar o seguro, porque pelo que está a dizer, nós temos legislação, mas que falta um conjunto de procedimentos que devem ser desencadeados por entidades públicas, no caso que podem permitir uma maior penetração e uma maior subscrição de seguros. O problema não está nas pessoas. E nisso salvaguarda muitos riscos. O Estado a reclamar dele próprio. Isso salvaguarda muitos riscos. Repare que, por exemplo, os seguros obrigatórios cuja eficácia está condicionada a uma regulamentação própria. Eu vou lhe dar um exemplo. O seguro desportivo. É um seguro obrigatório, existe. Seguro desportivo? Sim. De alta competição. Que profissional. Isso quer dizer? Todo um profissional que queira exercer o desporto como profissão, então necessariamente tem que estar segurado. Mas ele diz, terá que haver uma regulamentação para o efeito. Não existindo essa regulamentação, a obrigatoriedade deste seguro fica condicionada. A eficácia deste seguro. Portanto, é apenas para elucidar aqui... O que a Arseg tem feito nesse sentido? Se as instituições criaram os regulamentos e depois não desencadeiam os passos necessários para a sua implementação efetiva, não tem do que reclamar. Um dos problemas, aqui ao nível destes seguros, e refiro-me, por exemplo, aqui os seguros obrigatórios com regulamentação própria, os seus fiscais estão devidamente identificados. E vamos falar mais em diante. Aqui ao nível dos seguros obrigatórios sem regulamentação própria. Significa que a Arseg fez um levantamento destes seguros. As respectivas entidades ministeriais e outras é que devem fiscalizar esses seguros, que elas a dada altura acharam que por inerência dos riscos de determinada atividade exige-se o seguro. Portanto, em muitos casos, estas entidades só o exigem no ato de licenciamento e depois não renovam. Isso significa que, feito uma vez, tem que renovar sempre. O seguro tem que estar sempre atualizado. Eu vou pedir só ao Domingos Mochiri, por favor, se nos der tempo, só para rapidamente passarmos para o último slide, que é aquele que nos mostra aquilo que poderá ser... Pode avançar, a viragem da página para essa questão dos seguros. É o último do Mildo, em que, e porque estamos mesmo pressionados... Nos 3 primeiros seguros que falamos. Exatamente. Significa que quem deve controlar, quem deve fiscalizar o seguro de acidentes de trabalho é uma APTES, por via do Instituto que é da Inspeção Geral do Trabalho. Quem deve fiscalizar o trânsito automóvel é a polícia. Portanto, é o órgão vocacionado a fiscalizar o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Mas a julgar pelo que nós temos visto, essas 3 entidades têm feito o seu papel. Pode não ser de forma efetiva, como se desejaria, mas... Daí que a Arseg não há problema em relação a esse celebrou tipo de contratos e protocolos com essas entidades, de modo a dar formação, de modo a juntar sinergias, para que se efetive a fiscalização e o controle desses seguros. Agora sim, doutor Silvano, porque não temos mais tempo, é este o caminho que aponta para nós deixarmos essa conversa de fraca contribuição dos seguros no produto interno bruto? Estes são mais ou menos os pontos que nós consideramos como fulcrais para que os aumento desafios do caminho, sejam ultrapassados. Os canais de distribuição. Estes são os desafios. Temos que ultrapassar estes desafios. Temos que ultrapassá-los. E temos que porque pegar há pessoas as que ainda oportunidades. saem de um município para o outro em busca de um seguro. Portanto, temos que ultrapassar isso. A fraca confiança dos tomadores significa que as próprias seguradoras têm que perceber que a maior publicidade, o maior mecanismo de garantir confiança, até porque a indústria financeira tem como principal ativo a confiança, é nos casos de sinistro. Serem céleres, terem mecanismos que dão conforto a quem um dia pagou um prêmio e vem agora, na eventualidade de ocorrer o sinistro, reclamar por uma indemnização. Temos aqui um trabalho de literacia financeira a fazer. Pouca fiscalização dos seguros obrigatórios. Vamos aqui muito rapidamente, doutor Silvano, passar para as oportunidades. Existem muitas oportunidades, como falei, a taxa de penetração é baixa, significa que há muita matéria segurável, há uma exploração que tem que ser feita ao nível do uso de tecnologias, as empresas têm que inovar, criar novos produtos, saírem do conforto dos produtos tradicionais e gerarem outros, têm que
a regulamentação e a produtos atualização inclusivos. Portanto, a Arseg está a rever a legislação. Isso é uma oportunidade soberana, porque vai alterar completamente o quadro. Nós ainda, inclusive ao nível da mediação, temos os seguros obrigatórios que não são comissionáveis, e daí que a taxa de comissionamento é ainda muito baixa, representa cerca de 4%. Portanto, há aqui vários desafios e o tema dessa nossa conversa faz sentido. Não se esgota em 45 minutos. Muito há provavelmente muito ainda por vamos falar. ter a possibilidade de tê-lo aqui ou outra figura da Arseg para voltarmos a falar sobre isso, o que não me impede de agradecer a sua presença e Muito pelos obrigado, contributos em nome da Arseg, pelo convite que fez. apresentou para definitivamente, ou pelo menos melhorarmos, avançarmos na discussão em relação àquilo que pode ser a contribuição da atividade seguradora para o produto interno bruto do país. Estamos a falar claramente da economia como um todo, geração de empregos, maior rendimento para as famílias, enfim, há uma série de vantagens que outros países estão a conseguir aproveitar e nós continuamos nessa condição de apenas lamentar. Foi disso que tivemos a falar hoje, dos desafios do setor dos seguros em Angola. Na próxima semana, como sempre, nós voltaremos com mais um tema. Contamos tê-lo aí deste lado. Boa noite e até para a semana.